Sua Bíblia, Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso de número 32. Nós temos no Novo Testamento epístola e temos carta. Quando nós analisamos toda epístola, ela é uma carta, porque ela está sendo direcionada a alguém. Mas nem toda carta é uma epístola, porque nem toda carta tem tratado teológico. Já a epístola de Efésios é uma das epístolas que mais tem tratado teológico. Por isso que nós chamamos ela a epístola basilar da igreja, para tratar as coisas concernentes ao corpo de Cristo. Nós iremos ler o capítulo 4, verso de número 32, todos que trouxeram a sua Bíblia, deixe ela aberta, pois nós iremos caminhar um pouco pela Escritura Sagrada. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou ainda, diga misericórdia. Efésios capítulo 4, verso 32, o texto sagrado diz assim: Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Estamos estudando nesse período sobre o fruto do Espírito, que é justamente o caráter de Cristo gerado no novo cristão, naquele que se permite que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. E já estudamos alguns elementos deste fruto. E hoje nós iremos estudar sobre a benignidade, a bondade que revela o caráter de Cristo. Como eu sempre tenho ensinado aqui, os elementos eles precisam estar no verdadeiro cristão, para que esse cristão, desta forma, resplandeça a imagem e semelhança de Deus que foi manchada no pecado. O pecado ele vem em Gênesis capítulo 3, e após o pecado, a imagem e semelhança de Deus no homem não é aniquilada, ela é manchada pelo pecado. Então, quanto mais distante a pessoa estiver, mais essa imagem e semelhança, ela é manchada. A gente tira quando uma pessoa se afasta, às vezes, da presença de Deus. Você percebe que até o semblante dela muda. Por quê? O inimigo faz questão de deformar a pessoa. Ele faz questão de manchar a imagem e semelhança de Deus naquela pessoa. O fruto do Espírito, ele vem justamente para resgatar essa imagem e semelhança. E a gente já vem estudando aqui alguns elementos, e a gente sabe que para esses elementos serem desenvolvidos nas nossas vidas, é necessário haver uma permissão nossa. É necessário também haver um esvaziamento do mundo. Nunca é sobre tempo. Eu falei aqui na semana passada que a revolução espiritual na vida do ser humano, o novo nascimento, não está ligado ao tempo de convenção. Porque tem pessoas que têm 10, 5 anos, mas não nasceu de novo. Apenas participa da liturgia, apenas participa do culto, mas não houve um novo nascimento na sua vida. Porque não é sobre tempo, é sobre quebrantamento. É o quanto eu me esvazio do mundo. É o quanto eu não permito que o mundo entre dentro de mim, para que Deus, desta forma, tenha mais espaço e mais liberdade de trabalhar na minha vida. É como uma casa. Quando você tem uma casa e você tem muito entulho, para você colocar as coisas novas, você precisa tirar o que é velho, não é isso? Quando a mulher, quando a irmã
quer trocar o guarda-roupa, ela precisa tirar o guarda-roupa velho para poder trazer o novo. Assim é a vida cristã. Quando a gente quer viver a novidade de Deus, a gente precisa deixar hábitos, costumes, atitudes que são inerentes, pertencentes, conectadas à velha natureza, para que dessa forma o novo de Deus venha para a nossa vida. E entre esse novo está a benignidade. Benignidade essa que, quando a gente analisa na perspectiva da ciência, ser benigno é a capacidade de agir com empatia, compaixão, altruísmo e respeito pelo próximo. É a capacidade de ter empatia pelo próximo. E existe um consentimento de que empatia é se colocar no lugar do outro. E isso é impossível, irmãos. Isso é impossível. Isso é impossível. Não tem como eu me colocar no lugar do presbítero Marcelo, não tem como eu me colocar no lugar do pastor Cláudio, por quê? Ele tem uma realidade diferente que a minha. Ele teve uma criação diferente que a minha. Então, empatia não é se colocar no lugar do outro. É entender que o outro é outro. É entender que o outro tem desafios diferentes. É entender que o outro teve uma criação diferente que a sua. É entender que o outro tem uma mentalidade diferente que a sua. É entender, às vezes, que o outro não tem a mesma maturidade que a sua. É entender que o outro tem uma visão de mundo diferente que a sua. Que nem tudo que você enxerga, eles conseguem enxergar também. Existe uma história, quando os descobridores chegaram no Brasil, que os nativos que aqui estavam, há aproximadamente 500 anos atrás, eles não conseguiam entender o que eram os navios que estavam vindo para descobrir aquilo que seria o Brasil. Eles não tinham cognição, entendimento sobre o que era aquilo. Por quê? Na cultura dele, aquilo não existia. Aquilo não tinha sido visto ainda. Então, todo relacionamento que nós temos precisa partir desse pressuposto, que o outro é o outro, que ele tem diferenças, que ele vai ter desafios, virtudes diferentes. É igual os dedos da mão. Os dedos da mão, cada um é diferente um do outro, sim ou não? Sim ou não? E a gente só consegue fechar a mão por causa dessa diferença. Se todos os dedos fossem iguais, a gente não conseguia fazer esse movimento. A gente só consegue por causa da diferença. Então a gente precisa entender que no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, cada um é diferente do outro. Amém, meus irmãos? Não dá para encaixar, por exemplo, uma pessoa que é dedicada à palavra, que é dedicada à administração, mas não consegue cantar. Você precisa entender que ela tem a sua deficiência e a sua dificuldade. Existem pessoas que nunca vai conseguir liderar na igreja. Por quê, pastor? Porque ela não tem a capacidade de liderar na igreja. E a gente precisa entender, cada um dentro do seu contexto de mundo. Porque se a gente não entende isso, a gente vai querer que o outro seja igual a nós. E isso é um dos maiores conflitos que existe. Por isso que a benignidade, ela precisa estar cada vez mais forte em nós, naquele que nasceu de novo. Porque todo tempo você vai precisar se relacionar com pessoas. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? No trabalho, você precisa se relacionar com pessoas. Em casa, você precisa se relacionar com pessoas.
Na igreja, você precisa se relacionar com pessoas. Então, se você não desenvolve a benignidade, você vai ser uma pessoa ilhada. Você vai ser uma pessoa que não consegue desenvolver nenhum relacionamento na sua vida. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Todo o nosso propósito, seja ele qual for, está relacionado a pessoas. Está relacionado a beneficiar pessoas. Isso é uma regra do reino. Diga amém. Diga amém. Isso é uma regra do reino, irmãos. A gente precisa entender isso. Que o fim do nosso propósito não somos nós mesmos. São as pessoas. A gente olha para a natureza, a gente percebe a forma como Deus estabeleceu isso. Você olha para a bananeira. Quem aqui já viu uma bananeira comendo uma banana? Levante a mão em nome de Jesus, que eu quero dar o seu laudo agora, nesse momento. Alguém já viu aqui uma bananeira comendo uma banana? Eu acho que não, né? Se viu, misericórdia, irmão. Misericórdia. Quem já viu aqui uma macieira comendo uma maçã? Impossível, né? Elas dão o seu fruto, mas quem é que desfruta do fruto? As pessoas, nós, os animais, não é? Porque nenhuma árvore, ela frutifica para si mesmo. Ela está frutificando para os outros. Assim é o reino de Deus. Ninguém, escute isso, ninguém na igreja sobrevive sozinho. Ninguém na igreja sobrevive sem executar o seu propósito, sem executar o seu chamado. Diga amém. Existe uma teologia liberal, que é uma teologia perigosa, e a gente precisa ter muito cuidado com ela, que é a teologia dos desigrejados. Quem já ouviu falar aqui dos desigrejados? É aqueles que dizem assim: eu posso ser crente em casa, eu posso adorar a Deus e servir a Deus em casa. É possível, irmão? Não é. É impossível, porque todo contexto de igreja é o contexto de comunidade. Você vê, a maior analogia sobre igreja, a maior comparação sobre igreja é de um corpo, não é isso? E o corpo tem o quê? Membros, não é isso? Você já viu um pé andando sozinho? Não, ele precisa de quê? Do corpo. Você já viu um pescoço se movimentando sozinho? Não, ele precisa de quê? Do corpo. Por quê? Um membro auxilia o outro quando o outro está fraco. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você machucar ou perder o seu dedo mindinho, você perde o equilíbrio. Por quê? O dedo mindinho dá o equilíbrio ao corpo. Você vê, às vezes a gente não lembra nem dele, não é? Às vezes a gente só lembra quando ele está machucado e a topada é exatamente naquele dedo que está machucado, né? Aquele dedo que a gente evita tanto, a topada é exatamente nele. É aí que a gente lembra. Mas é um membro tão pequeno, mas que dá coordenação, estrutura ao corpo. Então, nós precisamos uns dos outros. Vamos declarar isso? Nós, não, mais forte, igreja. Nós, como igreja, precisamos uns dos outros. A minha vida serve para a sua edificação. A sua vida serve para a minha edificação. Às vezes vem um, canta um hino, nos edifica. Às vezes vem outro, dá um testemunho, nos edifica. A forma que um lidera, a forma que um aconselha, isso serve para a nossa edificação. Escute uma coisa, deixa eu lhe dizer uma coisa da parte de Deus para a sua vida nessa noite. Tem gente que está de pé, só porque está vendo você caminhando de pé, mesmo diante dos processos da vida. Tem gente que está olhando para você e está dizendo, se ela consegue, se ele consegue, mesmo diante de tantas lutas, permanecer de pé, eu também consigo permanecer de pé. Porque o seu exemplo é exemplo para outras vidas. Você precisa entender isso, ter isso como base, porque isso é uma regra do reino. É a gente entender
que desenvolver sensibilidade para perceber necessidades, oferecer ajuda espontânea e construir relacionamento saudável, porque escolheram viver a vida movidos pela benignidade. Quando a gente entende que a nossa vida ela está na função do outro, e que isso é uma regra do reino espiritual, e que isso é uma regra do reino de Deus, a gente deixa de ser egoísta para sermos filhos de Deus, para sermos discípulos de Jesus. Por quê, pastor? Porque a maior característica do discípulo não é refletida no nosso talento, na nossa desenvoltura, no quanto temos ou como vestimos-nos. Não. Sabe qual é a maior característica do discípulo de Jesus? O próprio Jesus disse: quando vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem muita gente preso em usos e costumes, e esquecendo o que é essencial, que é o amor ao próximo. Tem muita gente presa em placa de igreja, esquecendo o essencial, que é o amor ao próximo. Isso é um princípio. Quando eu vejo alguém amando o outro, eu reconheço que essa pessoa é um discípulo do Senhor Jesus. Quando eu vejo alguém tendo a sua vida para servir ao outro, eu entendo que essa pessoa é um discípulo do Senhor Jesus. Mas pastor, vão me chamar de besta. Isso é o que o inimigo quer colocar na sua mente. Aí eu lhe pergunto, que tipo de riqueza você quer construir? Que tipo de valor você quer construir? Um valor aqui na terra, onde a traça, o ferrugem vai corroer, ou tu queres um tesouro no céu, onde a traça não chega, o ferrugem não chega? Ô irmão, olhe, eu procuro como servo de Deus, agradar aos homens e a Deus. Eu procuro como servo de Deus fazer isso. Olhe para cá. E a gente precisa ser assim. A gente precisa dar testemunho de que somos servos de Deus. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Mas todas as vezes que os homens querem corromper os meus princípios espirituais, eu prefiro agradar ao Deus Todo-Poderoso. Mas todas as vezes que a humanidade quer tocar naquilo que é divino, que Deus depositou e confiou a minha vida, pastor Cláudio, eu prefiro agradar a Deus. Tem hora que você vai perder por causa do evangelho. Eu vou repetir de novo. Tem hora que você vai perder por causa do evangelho. Porque o evangelho nem sempre é ganho. Existe um evangelho que é anunciado aí, que é o evangelho do bem-estar. Você já ouviu falar desse evangelho? É o evangelho onde eu preciso me sentir bem dentro dele. Não é assim, não é? Se eu não me sinto bem, presbítero Roberto, então isso não é evangelho. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Na maioria das vezes o evangelho vai nos confrontar, irmãos. Diga para alguém que está perto de você, na maioria das vezes, diga mais forte, na maioria das vezes, o evangelho vai te confrontar. Por quê, pastor? Porque Deus está criando uma nova natureza em nós. Deus está criando uma natureza que não é daqui, é a natureza dos céus. Você não está entendendo isso aqui, não? Eu vou lhe explicar. Enquanto você está vivendo aqui, Deus está ali preparando para a eternidade com Ele, irmãos. É por isso que tem coisa que Ele vai tirando, Ele vai arrancando, e você diz assim, está doendo, mas eu estou te preparando para passar a eternidade comigo, meu filho, minha filha. A gente precisa entender que essa natureza que nós temos, companheiro, é a natureza que vai pender para o pecado, para o errado, para a revanche, não é isso? Para a vingança.
mas Deus nos quer como cidadãos dos céus. Entenda isso. Você é cidadão dos céus. Eu vou repetir de novo. Você é cidadão dos céus. Sabe por que o inimigo das nossas almas tem raiva de nós? Porque para lá ele não volta para lá. Mas Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei, para que vocês estejais aonde eu estiver. Você crê nessa promessa de Deus? Você crê nessa promessa de Deus? Prefira perder. Tem hora que vai ser confrontante. Tem hora que Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto. Às vezes eu converso com os nossos irmãos e eu vejo a luta, a dificuldade de servir a Deus. A força que se faz para estar aqui às vezes. Tem pessoas que não valorizam isso mais, irmãos. Tem pessoas que nesse momento preferem estar em casa. Eu sou um tipo de pastor que não sou de estar cobrando, vem para a igreja, não. Por quê? Porque a gente precisa entender o que é que a gente precisa mudar nas nossas vidas para poder alcançar a eternidade com Deus. A gente precisa entender quais são as nossas prioridades. Qual é a tua prioridade? Qual é a minha prioridade? Será que construir riquezas aqui é a nossa prioridade? E deixa eu lhe deixar uma coisa bem clara. Eu não sou apologista da pobreza, não. Construa riqueza em nome de Jesus. Mas que isso não tome conta do seu coração. Que Deus seja a prioridade na sua vida. Que no dia em que Ele disser, entrega como sacrifício, que isso não seja pesado a você. Sabe por quê? A gente precisa entender quem é prioridade na nossa vida. Quem é prioridade na tua vida, meu irmão? Quem é prioridade na tua casa, minha irmã? Quem é prioridade na tua família? Será que você tem estabelecido Deus como prioridade? Então a gente precisa entender isso. Que o evangelho dele é o evangelho que nos usa, que nos confronta para levantar pessoas, para levantar caídos, para restaurar vidas. Sabe qual é a pior desilusão da vida, meus companheiros? É a gente passar essa vida depois de Deus ter depositado tanta coisa em nós. Já imaginou, pastor Alejandro, chegando lá e Deus dizer assim para mim: eu te dei o dom da palavra, eu te dei o dom de liderar, eu te dei o dom de apacentar. O que fizeste com o dom que eu te dei? O que fizeste com o talento que eu te entreguei? Aí tem gente que diz assim: mas pastor, eu já fui tão ferido na igreja, eu já fui tão machucado. E deixa eu lhe dizer uma coisa: não vai deixar de ser, meu irmão. Vai continuar sendo, porque pessoas machucam pessoas, mas o teu alvo é Jesus. Você está olhando para Jesus, o teu galardão está com Jesus. Tem hora que eu posso até esquecer de agradecer, mas naquele dia Ele não vai esquecer de nenhum dos seus filhos, de nenhuma das suas filhas. Você crê nisso nessa noite? Levante a sua mão para os céus, receba esta palavra de autoridade para a tua vida. Deus te chamou para frutificar e Ele vai te dar graça, autoridade para gerar o fruto. Deus vai te dar. O que é que a Bíblia nos ensina sobre benignidade, pastor? A gente precisa entender que a palavra grega utilizada para benignidade, ela significa bondade ativa. Repita após mim: bondade ativa, gentileza, benevolência,
doçura no trato com as pessoas. Eita, pastor, aí ficou difícil. Ó, irmão, deixa eu explicar uma coisa, que é da minha área de atuação e estudo. Existem pessoas que replicam comportamento. Às vezes, comportamentos que eles não suportavam na família. E quando você vai fazer uma análise, estudo de caso, é justamente o comportamento que não suportava na família que aquela pessoa replica para a sua casa. Eu já vi casos, escute isso, eu já vi casos de adolescentes dizer que quando casasse nunca iria gritar com seus filhos como o seu pai gritava com eles. Casaram, tiveram filhos, e o que fizeram? Gritaram do mesmo jeito. Por quê? Eles aprenderam isso. Eles foram codificados. Eles viram o modelo de família. Isso está na mente deles. É um comportamento que por muitos anos na mente deles foi natural, foi normal. Só que a gente precisa deixar que o Espírito Santo vá mudando isso em nós. Você não pode ser instrumento de replicação de comportamentos familiares que você olhou lá atrás e disse: eu não quero isso para minha casa, eu não quero isso para minha família. E se você faz hoje, peça a direção de Jesus hoje para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, e diga assim: Senhor, esse ciclo se encerra aqui a partir de mim, Senhor. Eu não vou deixar o meu filho levar uma carga que eu levei lá atrás. Eu tive um relacionamento muito pesado com meu pai. Mas um dia eu parei para ouvir o meu pai e eu entendi que ele estava dando aquilo que ele recebeu. Ele não tinha como me dar afeto, amor, porque ele não tinha recebido isso do vô. Ele estava replicando o comportamento sem saber. E eu disse para mim, depois que eu entendi isso, eu disse: na minha casa, Deus, esse ciclo irá ser quebrado em nome de Jesus. Eu irei viver um lar de paz. Eu irei viver um lar onde ciclos de maldição serão quebrados. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu não sei como é o comportamento da tua casa e da tua família, mas em nome de Jesus receba esta palavra. O Senhor vai quebrar a partir de você ciclo de maldição. O Senhor vai quebrar a partir de você costumes que estavam tirando a paz da tua casa, da tua família. Você será um altar de paz e da presença de Deus no meio da tua família, no meio da tua casa. A gente precisa se posicionar como estrutura espiritual da nossa família. Você pode declarar isso comigo? Declare: eu sou a estrutura espiritual da minha casa, da minha família. Aleluia, 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 aleluia. Você vê que quando Jacó ele se torna pai de José, ele já tem uma família desestruturada, quebrada, fragmentada. Havia conflitos na casa de José entre os irmãos. Havia inveja, eles eram movidos por ódio. Veja que família disfuncional, não era? E Deus tirou dessa família disfuncional. Deus tirou José, levou para o Egito, passou todo aquele processo, e Deus levantou José como o quê? Como o salvador do mundo conhecido, porque Deus deu a estratégia a José para salvar o mundo conhecido da fome. Irmão, eu não sei de que família você saiu, eu não sei de que casa você saiu, talvez pior que a minha, mas eu quero lhe dizer: Deus é poderoso para te levantar com uma estratégia poderosa e vidas serem alcançadas através de você, através da sua vida.
Diga para alguém que está do seu lado, diga assim: se depender de mim. Diga mais forte: se depender de mim, Deus vai entregar uma estratégia de salvação para esta cidade, para esse estado, para esse país. Deus vai lhe dar estratégia, Deus vai lhe dar sabedoria. Isso é para quem crê. Eu estou ministrando para empreendedores aqui, que Deus vai dar estratégia de ampliação, de empreendimento, e vidas serão beneficiadas através de você, através da sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Deus vai dar estratégia, irmãos. Deus vai te dar estratégia. Aleluia, aleluia. Pastor, está difícil. Deus vai te dar estratégia, porque não é sobre você. Existem vidas que Deus vai alcançar através da sua vida, através de você. Alguém vai olhar e vai dizer: ela veio de baixo, ele veio de baixo, e olha o que Deus fez na vida dela. Olha o que Deus fez na vida dele. Sabe por quê? A chave está na mão dele, e ele entrega a quem quer, na hora quem quer, e glória pois o nome dele. Aleluia, aleluia. Entenda que às vezes a gente precisa quebrar esse ciclo e ser parecido com Jesus. É ter doçura no trato com as pessoas também. É ter disposição constante para fazer o bem. Não é apenas ser educado, escute isso. Não é apenas ser educado, é possuir um coração inclinado para aliviar o sofrimento dos outros. Você entende isso nessa noite? Às vezes, irmãos, tem pessoas que são agentes de cura para a nossa alma. Não é? Às vezes tem pessoas que aliviam a nossa caminhada de tal jeito, de tal forma. Às vezes com um telefonema, com uma palavra, com uma mensagem. Às vezes o dia está tão turbulento, e de repente a gente recebe aquela palavra, não é? Que parece que uma carga, irmãzinha, saiu dos nossos ombros. São pessoas que são agentes de cura. E a gente precisa entender, irmãos, que quando a gente vai ser assim, a gente teve um exemplo maior nas nossas vidas. Abra sua Bíblia. Tito, capítulo 3, verso 4 e 5. Quando a gente age com bondade para com as pessoas, é porque a gente já recebeu essa bondade. Só quem já recebeu essa bondade sabe como agir através dela e com ela. Olha o que Paulo diz ao pastor Tito: mas quando apareceu a benignidade e amor de nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de que houvéssemos feito, mas segundo a sua nos salvou. Escute, quando a benignidade de Deus, a bondade de Deus apareceu, nós fomos salvos através dela. Nós só estamos aqui nessa noite porque Deus nos alcançou com a sua bondade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, e não se escandalize com o seu pastor, porque eu falo isso com base na palavra. Nenhum de nós, melhores do que sejamos, nenhum de nós merecíamos a bondade de Deus. Nenhum. A gente pode hoje viver uma vida santa, consagrada, mas nenhum de nós merecíamos a bondade e a misericórdia de Deus. Nenhum. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Por isso que nós não podemos apontar o dedo para ninguém. Mas pastor, caiu, ok.
A gente precisa olhar para as nossas vidas, para que a gente não caia também. Sabe por quê? Foi pela misericórdia que Deus nos alcançou. Paulo vai dizer à igreja de Éfeso que nós estávamos mortos. Irmãos, morto fala alguma coisa? Se fala com você, repreenda que é demônio. Morto fala alguma coisa, irmão? Não, não fala. Morto não fala, morto não anda. Morto não pode fazer nada por si. Por quê, pastor? Porque está morto. O nosso estado era esse, morto. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que Ele nos vivificou em Cristo Jesus. Se a gente estava morto e Ele nos vivificou, para quem é a glória? Para Ele. Para quem é o louvor? Para Ele. Mas pastor, eu me livro do mal. Mas a glória é para Ele. Porque se não fosse Ele, a gente permanecia morto nas nossas ofensas. Foi a bondade, irmãos, que nos encontrou no pior estado. Foi a bondade que nos encontrou no charco de lodo. E Deus olhou e disse: eu quero você. Eu escolhi você. O diabo querendo destruir as nossas vidas. E Deus dizendo: nela você não toca. Nele você não toca. É propriedade minha. E eu vou usar para minha glória, para o meu louvor. Ô, irmão, levante a mão. Sabe por quê? Deus está olhando para alguém da tua casa nesse momento, que talvez está na garra do inimigo, e Deus está olhando e está dizendo: eu tenho um projeto na vida dele, eu tenho um projeto na vida dela, e pela minha misericórdia, oh glória, eu vou resgatar e trazer para dentro da minha presença. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou sentindo um ambiente profético aqui essa noite, irmão. Diga para alguém que está do seu lado: vai haver. Diga mais forte: vai haver milagre de Deus na vida de pessoas que você nem espera da sua casa. E Deus está entrando nesta noite, oh glória, está dizendo: eu vou transformar, eu vou resgatar, eu vou limpar, e eu vou colocar para fazer a minha obra. Levante a mão para receber esta palavra. O teu filho não é propriedade do diabo, o teu marido não é propriedade do inimigo, está selado por Deus, e no tempo certo Deus vai resgatar. Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto um agir de Deus aqui essa noite. Deus está dizendo: a bondade que eu agir com você é a bondade que eu estou preparando para alguém da tua casa e da tua família. Descansa. Descansa. Por quê, pastor? Porque quando a gente olha para Deus, a gente precisa entender que o caráter de Deus, a essência de Deus, é a bondade, a benignidade. Vamos ler esse texto? Livro dos Salmos. Salmo 145, verso 9. Salmos 145, verso de número 9. Abra a Bíblia, irmãos. Estamos meditando na palavra de Deus. O texto sagrado diz assim: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Vamos declarar esses salmos: o Senhor é bom para todos. Se eu lhe dizer uma coisa, Deus não é só bom para a igreja, para os santos e remidos. Não, não. A gente precisa parar com isso, de achar que a bondade
de Deus é para um grupo específico. Um grupo de santos, de elitizados. Não, eu sou santo, então a bondade de Deus me alcança. O que é que acontece? Acontece semeadura. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Isso não tem nada a ver com a bondade de Deus. Tem gente que acha que tem pessoas hoje que estão ricas, que estão prósperas, e acham que é por causa da bondade de Deus. Não, é porque eles construíram, eles trabalharam. O sol nasce para justos e ímpios. Eu conheci jovens na minha caminhada, enquanto a gente estava estudando, eu sempre dizia para os jovens da congregação, a gente liderava jovens, eu estudava de manhã, e à noite a gente sempre estava na igreja e dizia, estuda, 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 trabalha. Porque para lá na frente, tu desfrutar do tempo através desse estudo. Mas teve muitos jovens que diziam assim, não, na hora certa Deus vai abrir a porta. Ô irmão, Deus só abre a porta quando você estiver de frente dela. Não é? Deitado na cama, tem como Deus abrir a porta, irmão? Não. A gente tem que fazer a nossa parte para desfrutar da bondade de Deus. Diga para alguém aí, você precisa fazer a sua parte para desfrutar da bondade de Deus. Por quê, pastor? Porque quando a gente faz a nossa parte, irmão, a porta pode estar fechada com cadeado, travada com ferrolho, ele quebra o cadeado, despedaça o ferrolho, mas o que é teu e ninguém vai tomar. Tu crê nisso? Enquanto tu está trabalhando, o milagre está sendo gerado. Vou de novo. Enquanto tu está trabalhando, o milagre está sendo gerado. Não vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela. Vai buscando panela aí, porque o milagre vai vir da parte dele, na medida que você se preparar. É na medida que eu me preparar, companheiro. O que é que o profeta disse? Pega vasilhas emprestadas. E ele foi ousado. Ele disse, pega muitas. Não pega pouca não. Jesus está falando conosco nessa noite. Oh glória. Jesus está dizendo, prepara as vasilhas para o milagre. Eu vou repetir de novo. Jesus está dizendo, prepara as vasilhas para o milagre. Enquanto tu está preparando aqui na terra, eu estou abrindo a janela dos céus. Eu estou abrindo portas nos céus. Isso é para quem crê nessa noite. Enquanto tu está buscando aqui na terra, eu estou preparando o celeiro da colheita. Oh glória. Eu estou preparando a colheita grandiosa para a tua casa, para a tua família. Você vai receber e ainda vai emprestar do que recebeu. Pega vasilhas. O texto diz, irmão, que quando a porta fechou, as vasilhas estavam lá, Deus derramou azeite. O texto diz que o azeite acabou, não foi assim? Foi assim? Não. Parou. Porque se tivesse mais vasilha, tinha mais azeite. Diga para alguém aí, se tem vasilha, de mais forte, crente, tu é pentecostal, se tem vasilha, o azeite já está jorrando hoje. Tu crê nisso? Vai ter azeite na tua casa, assim diz o Senhor. Vai ter azeite no teu empreendimento, assim diz o Senhor. Vai ter azeite no teu corpo nessa noite, assim diz o Senhor. Ô irmão, estou ministrando para uma igreja que vai viver milagres de multiplicação. Porque o teu Deus é bom, poderoso e fiel. E não deixa aqueles que estão semeando sem a colheita. Deus não deixa. Diga comigo, Deus é bom para todos. Todos. Não existe grupo seletivo
de Deus. Então, se Ele é bom, a gente precisa aprender com Ele. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, Ele demonstrou durante todo o seu ministério essa benignidade, essa bondade. Jesus tocava em leproso, conversava com rejeitados, perdoava pecadores, recebia crianças e curava enfermos. Sim ou não, irmão? Sim. A pessoa às vezes estava na margem da sociedade. E quem ia buscar ela na margem da sociedade? Jesus. Jesus. Ele não tinha medo, irmão, do que a sociedade ia falar dele. Porque ele carregava a cura. Quem carrega a cura para as pessoas não tem medo de se aproximar de enfermos. Sabe quem tem medo de se aproximar de enfermo? Outro enfermo. Por isso que eu sempre ensino, para que você libere a cura para as pessoas, você precisa se curar primeiro. Porque senão você vai ferir as pessoas. Você vai machucar as pessoas. E Deus vai dar conta, não só de pastores. Escute isso em nome de Jesus. Porque há um consenso equivocado de achar que Deus vai dar conta de vidas só de pastores. Não. Cuidado. Porque toda palavra que a gente libera sobre uma vida, e aquela vida é paralisada pela palavra que a gente liberou, Deus também vai dar conta desta palavra. Deus também vai dar conta desta alma. A gente precisa ter muito cuidado, porque áreas da nossa vida está travada, não desenvolve. Por quê? Porque a minha vida é só machucar as pessoas. Aí Deus trava. Deus trava, presbítero Roberto. Tem gente que Deus às vezes toca em pessoas da família para que ela entenda o seu chamado. Que é isso, pastor? É isso mesmo, irmão. Se pintaram para você um Deus que não reage quando a menina dos seus olhos é tocado, esse Deus não é o da palavra. Porque o da palavra diz: ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Sabe quem é a menina dos olhos de Deus? Diga assim: sou eu. Diga mais forte: sou eu. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para ela, olhe para ela. Essa pessoa aí é a menina dos olhos de Deus. Diga assim para essa pessoa: eu vou ter cuidado na forma de te tratar, porque o teu dono é o Deus Todo-Poderoso. Segura. Ai daquele que toca, irmão. Deus não deixa ninguém impune. Quando é o povo dele, quando é a igreja dele, nenhum que se levantou permaneceu de pé. Tem gente que Deus vai pesar a mão por causa de você. Eu vou repetir de novo. Tem gente que Deus vai pesar a mão por causa de você. Deixa estar inventando calúnia, mentira. O teu juiz é o Deus Todo-Poderoso e Ele não perde nenhuma sentença. Deus não perde. Quando é que eu perco, pastor? Quando você resolve agir no lugar de Deus. Quando você resolve agir no lugar de Deus, aí Deus deixa para você, para mim, agir. Aí às vezes tem algo para se resolver, torna-se pior ainda, companheiro. E Deus está dizendo: deixa, que essa causa quem resolve sou eu. Tu crê nisso? Deus está liberando essa palavra do altar nessa noite. Tem causas que Deus está entrando a partir de hoje.
E o diabo preparou a ferramenta para te paralisar, para te ver em cima de uma cama depressiva. Mas o teu general de guerra, que está presente aqui essa noite, está dizendo: eu estou quebrando ferramenta. Recebe esta palavra: eu estou quebrando ferramenta. Tinha mentiras sendo preparada, eu quebro. Tinha calúnia sendo preparada, eu quebro. Tinha desavença sendo preparada, eu quebro. O documento quem vai assinar sou eu. A liberação vai vir da minha parte. Descansa. Pegue na mão de alguém em nome de Jesus que está do seu lado e diga assim para essa pessoa: descansa. Tem um decreto ao teu respeito nessa noite. Diga mais forte: descansa. Tem um decreto ao teu respeito nesta noite. E quem vai assinar é o justo juiz. Deus está vendo as tuas lutas. Deus está vendo os teus processos. Tem guerras que você está travando dentro de casa, que você não pode contar para ninguém. E Deus está dizendo: filha, eu estou vendo. Filho, eu estou vendo. Eu não estou distante, mas suporta. Ele está trazendo bálsamo aqui essa noite. Vai sentindo esse bálsamo em nome de Jesus. Vai sentindo esse bálsamo. Ele está trazendo o bálsamo. Para quê, pastor? Para você continuar caminhando, para você não parar. Sabe por quê? O que é teu está preparado, guardado, reservado pelo Deus Todo-Poderoso. Diabo nenhum vai atrapalhar aquilo que Deus preparou para tua casa, para tua família, para tua vida. Ô irmão, abre a boca para adorar, porque Ele estará aqui nessa noite. Eu estou ministrando para pessoas que estão ansiosas com o seu futuro nessa noite. Deus está dizendo: a minha medida é justa. A minha medida é justa. Eu não vou esquecer dos seus sacrifícios. Eu não vou esquecer das suas batalhas e lutas. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: filha, eu não esqueço dos processos. Eu ajo através dos processos. Eu realizo milagre através dos processos, mas permanece de pé, permanece me adorando, permanece me servindo, porque eu, o Senhor, não mudo. E no tempo certo, o meu decreto, a minha palavra será liberada sobre a tua vida. Descansa o teu coração. Descansa. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida hoje. Escute isso. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida hoje. É te preparando para o que Deus tem para revelar em você e através de você. A gente precisa ter como exemplo a azeitona às vezes. A azeitona, quando ela está intacta, ela não tem sabor nenhum. Ela não tem valor nenhum. Se a azeitona cair intacta, ninguém quer a azeitona no chão. Mas é necessário retirar a azeitona, colocar numa prensa e começar a esmagar, para que o azeite saia de dentro dela. Eu sei que eu estou ministrando para pessoas que estão exatamente sendo apertados, moídos,
pressionado pelas lutas e dificuldades, e Deus está dizendo: eu vou extrair o melhor de você através desse processo. Eu vou extrair o melhor de você através desse choro. Dei-me comontre a camandarabagacei. Eu vou extrair o melhor louvor de você através desse aperto. Ei, camandarabagacei. Eu vou extrair o melhor testemunho da tua vida através dessa luta. Feche seus olhos aonde você estiver. Vai permitindo a presença dele trabalhando na tua vida. Ô irmão, não se permita ficar inteiro na presença dele. Se tu trouxesse o teu vaso de alabastro aqui nessa noite, quebra ele na presença de Deus. Despedaça ele na presença de Deus e derrama o teu melhor louvor, derrama a tua melhor adoração, derrama nessa noite. Vou lhe dizer uma coisa e a gente encerra aqui. Não se contente. Não se contente. Deixar que o teu talento, deixar que a tua chamada se restrinja em você. Deus quer te fazer transbordar a partir de hoje. Você crê nisso? Recebe essa graça de cura nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você escolha alguém para orar por ele. Se estiver perto de você, pode pegar na mão dessa pessoa que está perto. Se estiver distante, saia do seu lugar e vai lá. Escolha alguém para orar por ele. Essa pessoa que você está segurando na mão dela hoje carrega feridas.